Bom, nós trouxemos aqui várias pessoas, líderes de partidos, grupos, falando a respeito de seus pré-candidatos, candidatos possíveis para a eleição de 2020, na sucessão do prefeito Firmino Filho. E muitos até diziam assim, como foi o caso do presidente Temístocles Filho, vamos esperar primeiro o prefeito dizer quem será o seu candidato, para depois nós dizermos quem era o nosso. Ficou nessa até decidir revelar o nome de Dr. Pessoa para a sucessão. Hoje, isso movimenta o bastidor no PSDB? De que maneira isso faz com que o prefeito ocupe quanto do seu tempo por dia tratando desses assuntos? Dois aspectos aí são bem interessantes. O primeiro é que quem está à frente da gestão tem muitas demandas de problemas. Então, o tempo fica mais escasso para se pensar e para se discutir política, principalmente quando a eleição, presumivelmente, só vai acontecer o ano que vem. Eu digo presumivelmente porque no Brasil de hoje, não é? Mas está proposta para o ano que vem. Então, nós hoje, na Prefeitura de Teresina, temos a preocupação intensa em resolvermos os problemas da cidade e darmos encaminhamento ao projeto que está sendo desenvolvido na Prefeitura de Teresina. Por outro lado, tem uma premissa básica que eu desde pequeno que eu escuto, Fernando, acompanhando o Carlos Said nos embates futebolísticos. Temos que esperar o adversário colocar o time em campo para a gente armar a nossa estratégia. Então, primeiro, nós temos a preocupação com a gestão pública e, segundo, não há pressa por parte de nós para colocarmos o nosso time em campo. O time vai estar pronto no momento certo. Então, a partir do próximo ano, com certeza, esses assuntos serão tratados. Seria hipocrisia dizer que a gente, intramuros, não dialoga sobre isso. Quando há oportunidade, quando há tempo, ou quando se encontra num momento, vamos dizer assim, de mais informalidade, se fala, se discute, se avalia, mas nada que seja definitivo e que esteja nos trazendo preocupação agora. Mas, secretário, não tanto intramuros. A gente tem visto os aliados do prefeito falando em vários nomes. Falando em Charles Silveira, dentro do PSDB. Na sexta-feira, o próprio Júlio Arcoverde trouxe o nome de João Vicente Claudino, além de dois outros nomes do próprio progressista, o Washington Bonfim e Aloysio Sampaio. Como é que o senhor vê? Os aliados estão atropelando o processo? Não, de forma nenhuma. Tudo isso é natural. É como eu estou lhe dizendo. A mídia gosta disso, a imprensa gosta disso. As conversas de eventos sociais, de mesa de bar, giram em torno disso. Agora é a Copa América e a política. Essas coisas do futebol, né, da política, estão sempre ali permeando o cotidiano das discussões de cada um de nós. Mas então é natural que nós também falemos. Né? E eu diria mais, tem vários nomes aí, olha. Tem o Silvio Mendes, tem o Luciano Filho, tem o Charles Silveira, tem o Kleber Montezuma, tem vereadores da base do prefeito, não é? Professor Washington Bonfim, tem nomes que estão postos aí por partidos que são aliados nossos. Mas este não é o momento adequado para nós para estarmos fazendo essa definição. Mas o senhor falou nas regras futebolísticas ditas pelo Carlos Said. E no futebol disse que quem se desloca tem preferência. Não está na hora de alguém se deslocar mais claramente? Mas só tem preferência quando é o momento certo de se deslocar. Se você correr voluntariamente num campo de futebol sem ter a projeção da jogada correta, você vai cansar, vai desperdiçar tempo e energia. Nossa energia e nosso tempo agora é devotada a Teresina. No momento certo, nós iremos escolher. E aí sim, os aliados vão participar disso. Porque é natural que o processo seja assim. Nós iremos ver qual é o perfil que a população teresina quer para que seja indicado. E aí nós iremos indicar o nome, trabalhar por ele, pedir voto e tentar ganhar a eleição pelo bem de Teresina. Então ficou a dica aí para o pessoal. Ó, vocês podem estar se mexendo sem perspectiva de receber bola, né? Exatamente. Às vezes você corre e não recebe a bola e reclama do parceiro. Isso é normal. A escalação tem que ser necessariamente do PSDB ou essa escolha pode contemplar outros partidos? Eu, particularmente, como PSDBista que sou, defendo que o nome seja do PSDB. Mas isto não quer dizer que não possa vir de outro partido. Até porque o partido que deve preponderar aí, quem deve ser o partido predominante, é o partido de Teresina. Aquele que for o melhor nome para a cidade de Teresina, volto a repetir, nós iremos lançar, nós iremos indicar, apoiar, defender, fazer campanha para tentar ganhar a eleição. Tá, outro assunto que chama muita atenção, aproveitando que nós estamos tratando, você falou assim, de assuntos que tomam conta da mesa de bar, tem um que tem tomado conta também, que é esse da reforma da Previdência. Muita gente preocupada, não sabe até que ponto isso vai afetar a realidade desse trabalhador, do trabalhador que faz essa discussão.
E agora, estados e municípios podem entrar na reforma da Previdência, dependendo de entendimentos. A Prefeitura depende disso também para ter a sua saúde financeira garantida? É importante para a Prefeitura de Teresina, para o município de Teresina. Isto é importante. Vejam, ao longo dos últimos anos, municípios e estados têm sido muito penalizados, principalmente os municípios. São muitas demandas, são muitas responsabilidades que foram transferidas para os municípios sem a equivalente transferência de recursos. Então, isso tem dificultado enormemente a vida dos municípios. É óbvio, evidentemente, também que essa questão da Previdência, ela atinge não só o governo federal, mas os estados e especialmente os municípios. Então, é preciso reformatar tudo isso. A gente tem visto aqui em Teresina que o IPMT, que é o Instituto Municipal, está entre os melhores do país. São referências conquistadas ao longo do tempo. Mas é preciso a gente observar também que, para que ele se mantenha assim, é preciso que seja reformulado os mecanismos da Previdência Social. E nós acreditamos que isso, sem dúvida nenhuma, é importante para o município de Teresina. Quais são os números hoje do IPM, do Instituto de Previdência do município? Isso eu pergunto, lembrando que o governo do estado fala de um déficit anual de 1 bilhão e 200 milhões, ou seja, mais de 10% do orçamento do estado. Qual é a situação no município? Olha, é equilibrada, nós não temos dificuldades. O IPMT hoje tem uma situação de extremo equilíbrio. Isso não sou eu que estou dizendo, são os números que são apresentados, né, pelos organismos que controlam os institutos de previdência no país. Recentemente foi publicado na revista Circulação Nacional o IPMT como um dos institutos de prevalência no equilíbrio. Né? Mas isso não quer dizer que isso esteja solidificado. Não esteja solidificado. Que amanhã, se não for feita reforma... Nós continuamos trabalhando, a boa gestão do IPMT tem mantido isso em equilíbrio. Mas é preciso que se reformule os mecanismos de previdência pública no país, a fim de que a gente possa dar a sustentabilidade necessária. Eu ouço muita gente comenta, muita gente fala. Eu agora mesmo vinha vindo para cá e vinha ouvindo o rádio, e as pessoas, porque a Prefeitura de Teresina está com não sei quantos anos, as coisas continuam mesmo. Moço, é muito fácil você olhar, vamos dizer assim, o sucesso da administração pública municipal. Eu não diria tão somente que é porque nós somos a capital, primeiro lugar em educação no Brasil, não é porque nós temos uma das melhores saúdes públicas municipais no país. Mas eu diria o seguinte, é só você fechar os olhos. Quem vivenciou Teresina de 20, 30 anos atrás, feche os olhos. Veja a Teresina de ontem e veja a Teresina de hoje. O quanto nós evoluímos em termos de obras, de serviços, de realizações. Ou então pegue a Teresina de agora, o que está sendo realizado e o que está sendo projetado e planejado para o futuro, e compare com o que nós temos no Estado. Quem é que tem o melhor planejamento? Quem é que realiza mais? Assim também é com o IPMT. Pegue o nosso instituto, compare com os demais institutos do país e você vai ter um grande resultado. Secretário, um dos assuntos que mais tem incomodado o teresinense, aquele que pega o ônibus, é a adaptação com o Integra. Não, muitos têm feito queixas e os motoristas têm reclamado, por sua vez, dos tais laços, né, que são feitos laços de quarteirão. Esse do laço de quarteirão, eu acho que até que os motoristas já estão se acostumando com eles, estão se adaptando a essa realidade. Em relação ao Integra, a quantidade de ônibus, o volume, existe algo que possa ser aprimorado nesse serviço? Olha, a população reclama com razão. Isso a gente precisa ter consciência e clarividência de admitir isso. O poder público tem que fazer as coisas e saber por que está fazendo e explicar aquilo que não é feito. Então, vejam, tudo que se mexe na vida da pessoa, no cotidiano da pessoa, traz incômodo, transtorno e custa a gente se adaptar. Então, nós estamos mexendo com o sistema de transporte, projetando esse sistema de transporte para o futuro da cidade. Isso mexe com o cotidiano das pessoas e, inevitavelmente, gera todas essas reclamações. O que nós temos hoje? O Integra, ele tem, vamos dizer assim, se eu vou tentar explicar didaticamente, ele tem duas partes. A primeira, aquela que sai do bairro para o terminal e aquela que sai do terminal para o centro da cidade. Aquela que sai do terminal para o centro, nós temos poucas reclamações. Por quê? Porque os ônibus, a frota é mais moderna, ônibus com ar-condicionado, ônibus novos, né? A pavimentação das vias são pavimentações novas, pavimentações asfálticas, né? Corredores exclusivos, onde você consegue controlar mais ou menos o tempo de deslocamento. A reclamação que ainda persiste aí é aquela
que ainda não tem muito sincronismo. Por exemplo, do ônibus chegar, já tem um ônibus para sair. É falta de ônibus? Não. É falta de habitualidade. Isso se aprende fazendo. Não é? A prefeitura também está aprendendo com isso. Então, isso está se acomodando. Tanto é que já se diminuiu muito o nível de reclamação com relação a isso. Então, hoje as pessoas já sabem que sair de determinado terminal para chegar até o centro, ele vai levar aí 12, 15 minutos, 10, 20 minutos. Mas ele já tem uma noção exata disso. E não tem muita reclamação. Onde é que estão as reclamações? Do bairro para o terminal. Por quê? Porque a pavimentação ainda é cabeça de jacaré, ruim, péssima. Os ônibus ainda não são ônibus modernos. O total da frota ainda tem ônibus velhos, sem ar-condicionado. O tempo de deslocamento é bem maior. Então, isso gera um transtorno maior, tá certo? E um incômodo maior para As o empresas têm usuário. facilidade para investir na melhoria do sistema? Essa é uma segunda etapa, tá certo? É uma segunda etapa que a prefeitura vai buscar. A partir que nós estejamos concluindo essa etapa do centro, vamos dizer, do terminal para o centro, a prefeitura tem a obrigação, e é assim que vai ser, de investir nas regiões periféricas da cidade, no transporte urbano do bairro para os terminais. E há que também se dizer que tem que ter uma cobrança maior com relação aos empresários. Certo. Os empresários estão se modernizando sua administração, se requalificando. Isso a gente precisa também observar. Mas ainda tem muito a desejar. Queria agradecê-lo, secretário. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Secretário de Comunicação, Fernando Said. Um abraço, um prazer. É sempre bom aprender um pouco com o Fenelon Sim, e rapaz. seguir a sua linha de orientação, como foi aquela da tirada. O prefeito Firmino está literalmente dando sangue pela cidade. Você sabe que eu tenho esse privilégio de trabalhar com o Fenelon Rocha. Fenelon, Galego, Elivaldo. Então, mas você não nos faz inveja porque você é filho de Carlos Said, então tem também ali em casa. nasceu aprendendo. E tem uma história também construída aqui na cidade dele. verdade. Mas é sempre um privilégio e um prazer estar aqui. Tá, muito obrigado, secretário abraço. Fernando Said.